Dia para quem eu ainda não consegui falar bom dia, porque tem um monte de gente entrando agora. É um prazer estar aqui com vocês, estou super feliz. São 12 pessoas que conseguiram ajustar a rotina, a correria para estar aqui, tentando estudar um pouquinho de um modo diferente por conta do contexto atual. Então, vocês têm que ser parabenizados. E hoje eu preparei para vocês uma aula mais curtinha, mas com um assunto muito importante. Se vocês estão aqui, se não estiver vendo o slide, vocês me falem, hein? Que eu tô com a tela cheia só com o slide aqui. Me fala outra coisa, tá aparecendo para vocês um botãozinho escrito gravando? Que a aula está sendo gravada? Alguém me fala aí, eu só consigo ouvir. Tá sim. Então tá show. Então, o colega que não conseguiu assistir vai conseguir assistir depois. Show de bola. Hoje, vocês não liguem não. Infelizmente, o único dia que eu marco para aula tá tendo obra aqui, tá uma batucada, né? Não adianta, atrapalha a gente. Mas espero que a gente consiga continuar. Hoje eu montei um slide sobre redação. A gente vai trocar ideia sobre redação, mas com um enfoque muito forte. Se vocês estão aqui hoje, é porque vocês não desistiram do Enem de vocês. E a gente precisa não desistir do nosso Enem. A gente não pode deixar que coloquem a mão no nosso Enem. Então, por mais que a consulta pública, remarcando para maio, não tenha sido ouvida, que vocês tenham que fazer... eu vi um meme sobre isso, dar uma de Juscelino Kubitschek, fazer em 50 anos, fazer em 5 anos o que se faria em 50, mais ou menos isso que vocês vão ter que fazer nos próximos 5 meses, né? Dá conta de tudo para realizar a prova. Então, gente, não tentem fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente vai aos pouquinhos para tentar chegar lá, pelo menos com sanidade mental, que é o mais importante. Então, hoje a gente vai retomar remotamente esse estudo de redação para o vestibular. Vocês vão observar que eu organizei as nossas aulas em esquema de oficina. O que significa isso? A gente vai trabalhar juntos a partir de textos e questões polêmicas, e eu vou dando dicas sobre redação. Porque se você procurar hoje na internet, você vai assistir um monte de videoaula com como é a estrutura da redação, como tem que ser a introdução, como tem que ser a conclusão. Eu já passei um monte de apostila disso. Eu acho que o que está faltando um pouco é estimular em vocês que vocês consigam, assim, se apropriar melhor de questões problemáticas que podem surgir nos textos, de textos base, para a gente conseguir desenvolver. Então, vou mostrar para vocês na prática o que eu pensei. Antes disso, eu quero que vocês observem o seguinte. Quais são as palavras que o vento não leva? Os nossos registros, as nossas anotações. Não sei se vocês já viram falar, às vezes quando a pessoa está fazendo... Eu li outro dia, quando a pessoa está fazendo atividade física, a importância da pessoa registrar aquilo. Como que ela estabelece com registro uma forma de autoconhecimento. Porque ela vai verificando ali, através daqueles registros, que querendo ou não, ela vai ter curiosidade de olhar, como que ela melhorou, de onde ela partiu, como que está indo esse processo. É a mesma coisa para quando a gente está estudando. E a gente pode registrar isso. Tem gente que registra, às vezes, assim, postando mesmo nas redes sociais, que está estudando, que está fazendo, está mostrando que está estudando. Não, gente, às vezes, só aquela questão de toda vez que senta, que tira um momento de estudo para se dedicar àquilo ali e registra, é como se fosse um ritual. E querendo ou não, que se torna um hábito, querendo ou não, para estudar a redação, a gente precisa criar hábitos. E hábito não quer dizer todo dia morrer horas escrevendo. Significa a gente se organizar para sempre estar fazendo alguma coisa e não perder o ritmo. E uma forma que eu vou explicar aqui para vocês, para registro, é que vocês, igual agora, muita gente pode estar deitada no sofá, só com o celular, pode não estar num lugar muito legal, mas se você puder agora, ou depois que acabar aqui, que a gente não vai ficar muito tempo, não posso passar muito tempo, você anotar como foi, como se fosse um diário mesmo, diário de bordo, que a gente chama até,
Isso é muito importante. E você ser sincero, olha, eu não entendi quando ela falou essa parte. Você, ou pelo menos você colocar o que você viu hoje. Isso é uma forma, gente, cognitivamente você vai estar treinando seu cérebro para lembrar dessas coisas lá na frente que você vê o resultado. Então, ó, o registro ele é muito importante para você aperfeiçoar o seu trabalho. Ele nos ajuda a fazer questionamentos e descobrir as soluções que irão nos fazer crescer. Onde eu estou errando, o que eu não estou sabendo ainda que eu preciso melhorar. O ruim disso é que é mais uma tarefa, então as pessoas tendem a não fazer, acham melhor não fazer. Mesmo assim, precisamos desenvolver essa prática e vencer essa falha de tempo, que hoje é tão escasso, né? Aí, o que eu gostaria de vocês, e eu vou pontuar, porque eu estava pensando o seguinte, é tanta lista de exercício, as listas eu já irei contar como ponto, né? Eu vou pedir para vocês que após toda reunião, vocês tirem uma foto de uma anotação sobre a reunião. Isso a gente vai chamar de diário de bordo, mas nada mais é do que você tirar uma foto do seu caderno, do que você anotou no seu caderno, ou do depois, é que você não precisa anotar nada agora, quem tem a memória boa, quiser anotar no final. Faz isso, registra, que eu vou pegar essas fotos, eu vou contar como ponto para fechar o bimestre, tá bom? É uma forma que eu vi assim, que vai atender pedagogicamente a essa importância do registro que eu tô falando para vocês, e vocês vão ganhar ponto na disciplina. E vocês já estão aqui, então vocês ouviram, tá? Vocês vão observar, deixa eu só passar aqui para essa parte. Essa atividade eu vou chamar, então, de diário de bordo. Então, para quem estuda online, você que está aqui comigo agora, possivelmente você estuda online, você não pega atividade lá na escola. Você vai assistir essa reunião, que a gente está assistindo agora, tem gente que só vai conseguir assistir depois a gravação, vai registrar, gente, é simples, tá? Não fica noiado. É registro simples do que você sentiu, do que você não entendeu, anota, tá? Não precisa ser grande. Você vai fotografar e postar no escolar, porque eu vou abrir uma atividade lá sobre isso, diário de bordo, você vai postar lá. Até aí, tudo ok? Se alguém não entendeu, pode falar, tá bom? Que eu volto. Para quem estuda com impressão, pegando impressão na escola, vocês irão ler o que eu tô falando em vídeo aqui, que a pessoa às vezes não pode acessar o vídeo. Eu vou mandar uma síntese do que eu falei, que é a tal da síntese de conteúdo. Você vai ler, você vai registrar suas observações, porque até a dinâmica da oficina que eu vou fazer hoje vai estar lá. E você também vai tentar fotografar a sua atividade e me enviar. Porque tem muita gente que está pegando a impressão lá e, assim, não consegue acessar o escolar, mas às vezes o WhatsApp, só me mandar uma foto desse registro, ela consegue. Então, também a gente pode funcionar dessa forma. Se a pessoa não conseguir, é só ela me mandar uma mensagem no privado, que a gente resolve o caso particularmente, tá bom? Gente, e eu organizei as oficinas assim, aí mais ou menos da seguinte forma. Hoje a gente tem essa reunião, então vai ter um diário de bordo dessa reunião. Eu acho que semana que vem a gente não vai conseguir fazer essa reunião, porque parece que já tem uma atividade programada para vocês, eu só teria certeza no meu PL de quinta. Então, a gente deve conseguir fazer só na outra. Então, só na outra a gente tem uma outra reunião e a gente faz um diário de bordo, tá bom? Coisa simples, não esquenta muito. Eu quero que você seja sincero. É como se fosse um diário, como o próprio nome diz. Você coloca o que você quiser, o que você sentiu em relação à sua aprendizagem naquele momento. Como que eu dividi as oficinas? Olha aí no slide. A de hoje é sobre a importância de argumentar. Vou dar uma situação de conflito para vocês e a gente vai verificar isso na prática, tá bom? As próximas, e não necessariamente eu vou trabalhar uma só por cada aula, eu vou ver o que der, porque a gente está num contexto de incerteza, a gente vai trabalhar os movimentos da argumentação, ou seja, diante de uma questão polêmica que o texto vai te dar. Quais os possíveis caminhos que a sua argumentação pode seguir? Todos, gente, com uma abordagem muito prática. Eu vou colocar vocês assim na prática para a gente tentar resolver. Não vou mostrar formas assim, como que poderia ter sido resolvido. Porque isso fica muito abstrato. Quando a gente tenta fazer, o nível aumenta um pouco. Informação versus opinião, que é um tópico importante para vocês saberem distinguir
o que é um fato, o que é uma opinião, porque a nossa argumentação ela precisa estar respaldada em fatos, e muita gente só sustenta com opiniões, porque às vezes não sabe a diferença desses dois tópicos, entendeu? Item 4 é sobre questões polêmicas. Anota aí, toda redação apresentará uma questão polêmica. Tolerância religiosa, intolerância racial, democratização do acesso ao cinema. Então, qual a questão polêmica que está ali? Porque o cinema não está acessível a algumas camadas. Então, todo o texto virá com uma questão polêmica. Aí, o item 5 estende um pouco isso da polêmica do texto, como você pode se apropriar disso para sua argumentação. Por dentro do artigo, que é quando você vai se dedicar a produzir o texto mesmo argumentativo, o esquema argumentativo, questão, posição e argumentos, aí aqui a gente já vai trabalhar mais a lógica argumentativa. Sustentação da tese, que também é um item para a gente, podem observar que a gente vai focar muito nisso de como construir o argumento, que eu acho que é o que todo mundo tem mais dificuldade, né? O item 10 é como articular, aí a questão da coesão, que vai implicar na coerência, como você vai articular as partes do seu texto para virar um todo, que vai estar assim, entrelaçado, que a gente fala que é articulado. E o item 11 é muito importante, vozes presentes, ali está escrito artigo de opinião, porque eu trabalho nessa oficina com artigo de opinião, mas isso se aplica para redação. Essas vozes é o seguinte, gente, como que às vezes eu posso me apropriar de argumentos, de vozes contrárias à minha, para colocar no meu trabalho, na minha redação, e ainda, no final, supervalorizar o meu argumento. Então, é um item interessante, é uma estratégia interessante para vocês aprenderem. E o último é pesquisar para escrever, e aí você vai pensar, na hora do Enem, como que eu vou pesquisar? Através dos textos motivadores. Então, uma aula que vai focar nisso, tá bom? Então, vamos lá, galera. Para hoje, a atividade de hoje é sobre vocês verificarem a importância de argumentar. Então, o objetivo dela é que vocês vejam como que o bom uso da palavra, um debate e a argumentação, elas podem ajudar para a gente resolver conflitos. E também na decisão que a gente vai tomar a partir desses conflitos. Eu vou dar situações aqui para vocês cotidianas. Então, é uma questão de resolver conflito do dia a dia. E nota que essa tomada de decisão nada mais é o que vocês vão realizar na produção da redação como proposta de intervenção. A proposta de intervenção é uma tomada de decisão que você vai ter a partir da questão polêmica do problema social que o seu texto aborda. Então, isso irá ajudá-los muito nesse sentido. Para começar, a questão tem a ver com a relação do ciclista e do motorista no trânsito. Aqui é muito focado em grandes centros, gente, mas eu já vejo que aqui em Iguaçu é um caos. É um caos, mesmo havendo a ciclovia. Então, olha, a gente vai ler uma notícia, tá? Um relato, e vocês vão observar que para a cabeça de vocês não pesar, eu já coloco aqui do ladinho, ó, vocês vão ver que tá aqui do lado, ó, o número de páginas que a gente tem para terminar de ler. É uma parte realmente que vocês têm que ter um pouco mais de atenção, porque a gente está lendo um texto, né? E lendo um texto remotamente pode ficar um pouco cansado. Então, eu já coloco aqui que é o primeiro de 6, que é porque às vezes o aluno fica assim, ai meu Deus, está acabando, ai meu Deus, vai acabar, e isso tira a atenção. Então, eu peço, por favor, que vocês foquem, tentem ler junto comigo, tá bom? Então, eu vou tentar fazer uma leitura orientada. Ciclistas denunciam agressão de motorista em discussão de trânsito no bairro Aldeota. Aí é o título, é a manchete da notícia. Os ciclistas registraram BO, ou seja, fizeram boletim de ocorrência, relatando a agressão. Nota bem, os ciclistas registraram BO. O motorista reconheceu que se excedeu, após presenciar ciclistas furando o sinal vermelho. Já passava das 10h30, quando um casal de ciclistas pedalava no bairro Aldeota, em Fortaleza. Fortaleza, gente, assim como São Paulo, costuma ter um movimento muito acirrado de trânsito, tá? Eles retornavam para casa
e ao passar pelo cruzamento das ruas José Lourenço com Dom Expedito, afirmam ter sido abordados por um motorista de carro na noite da última quinta-feira. Depois do episódio, a dupla se dirigiu ao 2º Distrito Policial para registrar um boletim de ocorrência contra o suposto agressor. Aí aqui, gente, a gente tem a introdução do relato deles, ó. Estávamos em um grupo de 4 ciclistas, mas um de nós ficou no sinal da Avenida Padre Antônio Tomás. Resolvemos seguir com uma de nós mais à frente. Gente, é que nem a gente vê hoje o pessoal que está praticando ciclismo em grupo. Tenta imaginar mais ou menos essa cena. Para acompanhar o ritmo dessa amiga que ia mais à frente, passamos o sinal vermelho, virando à direita juntamente com o motorista que vinha. Mas ainda enquanto fazíamos a conversão, ele já baixou o vidro e começou a falar de forma agressiva, puxando o carro para o lado, impressando as bicicletas contra os carros. Alguém consegue terminar de ler para mim? Porque a tarja do Google Meet está na minha frente. Contra os carros. Qualquer pessoa, só terminar de ler, porque a tarja do Google Meet dizendo que eu estou partilhando o slide está na frente do texto. Impressando as bicicletas contra os carros. Calma aí, consegui. Estacionados, conta uma das vítimas. Consegui, gente. O motorista, identificado, aí a gente quando a notícia vai publicar esse BO, né, gente, não necessariamente pode mencionar, ainda mais que está em processo, o nome de quem foi mencionado não pode escrever o nome de quem foi mencionado no relato. O motorista, identificado como JMM, relatou sua versão em sua página em uma rede social, nesta sexta-feira, 16. Ele cita que houve agressão mútua e apontou o mau comportamento dos ciclistas. No meio do cruzamento, eu me deparei com um casal que vinha de bicicleta pelo meio da rua, descendo a José Lourenço, cruzando o sinal que estava vermelho para eles. Diminuí, desviei e avisei aos dois que o sinal estava verde para mim. Eles me mandaram para a merda. Aí, gente, esse termo aí, ó, SIC, isso até vocês podem, se ocorrer, usar na redação de vocês. SIC é uma expressão latina que significa que foi escrito assim mesmo. Então, como ele usou uma expressão mais informal, mais coloquial, mandar para a merda, então, por isso que o texto da notícia colocou esse SIC, que foi escrito assim mesmo. Não foi a notícia que reescreveu o que ele falou, ele disse isso. Com cara feia, como se tivesse errado. Eu ainda calmo, notem como a argumentação é trabalhada, gente. Ele está falando sobre a culpa dos ciclistas. Aí olha como ele coloca, ó. Eu ainda calmo, perguntei se era assim que eles queriam ser respeitados no trânsito. Eles novamente me xingaram e mandaram me fuder, né? Exigindo que eu saísse da frente deles com palavras ostensivas, desculpa. Sai fora, declara o motorista. Ele declarou isso em rede social, né? A mulher contradiz o relato e a mulher ciclista, gente, estava mais à frente. Contradiz o relato e afirma que o motorista que iniciou as agressões. Pegou a bicicleta do meu amigo, jogou no chão e bateu nele. Eu que consegui escapar da investida. Pude ver a placa do carro e comecei a gritar para que alguém anotasse, disse. Ela conta que nesse momento a atenção do motorista mudou. Ele retornou o carro e dirigiu em minha direção, jogando o veículo em cima de mim. Nota bem essa observação que eu deixei em negrito, gente. Desceu novamente do carro, bateu com a mão na minha cabeça para tirar o boné que eu estava. Acrescenta. O motorista informa, aí agora a gente vai para o outro lado. O motorista informa só ter agredido o rapaz e aponta que, quando se dirigiu à mulher para evitar a gravação, apenas tentou tomar o celular das mãos dela. Aí ele diz, fui novamente para cima do rapaz, ia fazer uma besteira. Deus foi mais. O máximo que eu consegui foi dar um chute nele, porque ele corria. Em uma atitude impensada, joguei a bicicleta dele no chão e fui embora. Ele continuou gritando e me instigando, me filmando. Me irritei e tentei tomar o celular dela. Completa.
De acordo com o relato da vítima, a dupla viu o motorista entrar novamente no carro e ir embora. Mas ele parou na esquina da rua Padre Valdevino. Peguei o celular para registrar o que estava acontecendo, ouvir as pessoas que estavam ali assistindo a tudo. Acho que ele viu que eu estava filmando e saiu do carro, correndo em direção a mim novamente, exigindo que eu parasse de filmar. Gente, observa que ele tenta um pouco fugir dessa questão dele ter agredido a mulher ciclista, porque aí pode ser um outro delito que ele vai ser enquadrado, né? Mas eu quero que vocês observem sempre assim, a troca de posicionamentos, quando cada um vai argumentar em favor do seu ponto de vista. João conta que teve seu carro seguido por alguns metros e, por isso, parou o veículo para confrontar o ciclista. Ele empurrou a bicicleta contra mim e, quando eu fui empurrá-lo, ele a usava de escudo. Enquanto isso, ela me cercava gritando um número de um artigo que não recordo qual, vindo para cima de mim como se estivesse me dando voz de prisão, se aproveitando de que era mulher, me incitando para ver se eu tinha coragem de agredi-la, explica no texto. A mulher relata que sofreu mais agressões, que incluíram socos nas costas e teve sua bicicleta novamente arremessada no chão. Ainda não acredito no que aconteceu. Foi uma agressão arbitrária que já que não fizemos nada contra ele. Independente de quando ela diz assim, gente, foi uma agressão arbitrária que ele fez porque ele quis, tá? Pela vontade dele, ele escolheu, arbítrio, porque ela alega que eles não fizeram nada contra ele. Independente de termos atravessado o sinal vermelho, poderíamos compartilhar a pista, até porque já era tarde, o fluxo era pequeno, comenta. Apesar do acontecido, a ciclista não pretende aposentar a magrela, ou seja, a bicicleta, e se diz ainda mais estimulada a lutar pelos direitos dos ciclistas urbanos. Uso a bicicleta todos os dias, é meu meio de transporte e não vai ser isso que vai me fazer parar. Na verdade, estou ainda mais animada de continuar pedalando. É uma pena que ainda existem pessoas que não acreditam que possam existir uma convivência pacífica entre bicicletas e carros. Mas eu acredito que isso vai acontecer em breve, ao mês, ou seja, ela está pensando lá no futuro. Agredir gratuitamente uma pessoa na rua nunca pode se tornar algo banal, ou seja, algo que a gente vê acontecer e não questiona, né? É comum, algo comum. E existem aí questões mais profundas. Ciclista vítima da agressão, que mencionou isso, tá? Quanto ao amigo, que também foi agredido, ela tem poucas notícias. Não consegui encontrá-lo ainda, mas pelo pouco que nos falamos, sei que ele está bem. O dano foi mais na bicicleta, explica. O mesmo vale para ela, que ainda sofre com dores de cabeça causadas pela agressão. Fui ao médico e está tudo bem. Ainda sinto dores no corpo, mas o maior trauma é emocional e psicológico. A vítima diz não se arrepender da denúncia e aponta a importância da discussão civilizada sobre temas sociais. É preciso denunciar para que a nossa sociedade aprenda a discutir de forma civilizada essas questões. Agredir gratuitamente uma pessoa na rua nunca pode se tornar algo banal. E existem aí questões mais profundas, como a agressão contra a mulher, que deve sim ser apontada e discutida. Agir de cabeça quente é muito complicado, mas só Deus pode julgar. É Deus e a justiça, né? João Mário Martim, que é o outro lado da história, ele diz isso. Em seu texto, João se desculpa e assume o erro cometido. Estar indo para casa descansar e ser xingado sabendo que estava certo me subiu a cabeça. Se um chute caracteriza uma agressão, que me processem. Assumo o que fiz e estou disposto a arcar com as consequências. Agora peço que entendam o meu lado. Cometi um erro, mas não fui o único agressor. Não justifico o meu erro, agi de cabeça quente. É muito complicado, mas só quem pode julgar é Deus e a justiça. João finaliza com um apelo. Tomem as atitudes legais e parem de me crucificar e julgar meu trabalho. Por favor, me deixem em paz. O Tribuna do Ceará não conseguiu um contato com o motorista. Então, gente, olha, essa é uma questão polêmica, né? Sobre o uso, ou nesse caso aí,
nem foi muito centrado na questão da ciclovia, mas do conflito no trânsito, que é algo muito rotineiro. E vocês podem relatar, vocês podem observar que mesmo numa situação rotineira comum, que problemas do trânsito, infelizmente, são comuns, a gente nota que cada lado vai tentar sustentar o seu posicionamento. Então, agora eu vou orientar a leitura de vocês através de umas reflexões. Eu preciso muito, nem que vocês digitem no chat, que vocês tentem, que eu não tente te dar a resposta, que vocês tentem chegar à resposta comigo, tá bom? Primeiro, qual é a relação, por que hoje, numa aula sobre a importância de argumentar, por que esse caso de agressão no trânsito, o que tem a ver com isso, com essa importância de argumentar? Qual a relação entre o caso de agressão que eu destaquei no relato com vocês, na notícia, e o objetivo dessa oficina, dessa troca que a gente está fazendo hoje? Qual a relação disso? Vocês conseguem me dizer? O que teve a ver a questão da argumentação na situação que a gente acabou de ler do trânsito? E aí, pode digitar no site, no chat, se tiver com vergonha de falar. Tem um monte de mensagem aqui já. E aí, gente? Fala alguém. Fica com medo, não. Eu acho que é questão de defesa. Porque você precisa, para você se defender, o seu ponto de vista, você precisa de argumentar bem, né? Exatamente. E você foi bem destacado essa questão da defesa, porque os dois lados precisam se defender. Às vezes a gente pensa que, no caso da defesa, é só a vítima que, na verdade, é só quem é acusado que se defende. Mas não, vocês podem ver ali que é uma troca argumentativa. A gente vê tentativas de defesa dos dois lados, né? Muito bem. Mais alguém quer acrescentar? Então é isso mesmo, Liz. A importância de argumentar porque ele precisa se defender. Uma outra coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte, gente. De acordo com o que a gente leu, qual foi o motivo mais provável da agressão? Por que vocês acham que o cara chegou no nível de agredir? Qual foi o motivo para ele chegar nesse ponto? O que vocês acham? Guaçuí, guys. Hein? Vocês acham que... Vamos retomar, então, a fala dele, ó. Ele tenta explicar a motivação da agressão dele, né? Ó, ele diz que ele, como foi xingado, isso subiu a cabeça e ele chegou no ponto da agressão. Mas se você observar na fala dele, é isso que eu quero que vocês já consigam identificar, porque assim vocês estão desenvolvendo a capacidade argumentativa de vocês. Ele não afirma, ele não se considera um agressor, porque ele diz assim, se um chute caracteriza uma agressão, que me processem. Ou seja, ele não se coloca na posição de agressor, ele não acha que houve agressão. A gente está aqui tentando ver um motivo provável para ele ter feito isso, mas tem que entender que ele já organiza a defesa dele, a argumentação dele, não partindo do pressuposto que ele agrediu, mas questionando, dizendo que ele não agrediu, né? Deixa eu voltar aqui. Uma outra coisa que eu quero que vocês observem. Segundo aquela ciclista que denunciou aquele motorista, gente, vocês estão vendo o slide? Vocês estão vendo o slide? Sim. Então tá. Segundo a ciclista que denunciou o motorista, independentemente de termos atravessado o sinal vermelho, poderíamos compartilhar a pista, até porque já era tarde e o fluxo era pequeno. É um argumento que ela utilizou, certo? Para tentar valorizar o posicionamento dela de que o motorista do carro estava errado.
Considerando esse argumento dela, levando em conta ainda a desigualdade que tem no trânsito entre motorista e ciclista, você acha que a reação do motorista foi a mais adequada? Gente, e aí eu quero que vocês sejam sinceros, porque é igual na redação. Você não precisa, isso que eu quero que vocês observem, numa redação, você não precisa ter escolhido o lado certo, sim ou não, o concordo ou não concordo. Não. É como você fundamenta o movimento argumentativo que você resolveu seguir. Então, se você acha também, se você consegue ver o lado do motorista, peço, por favor, que vocês tragam, porque aí a argumentação, a discussão, ela até se amplia, né? O que vocês acham? A reação do motorista foi a mais adequada? Não. Alguém falou, Maísa falou não. Um monte de gente falou. Não, porque ele decidiu agredir, ao invés de apontar o erro, dizer que estava errado, ele decidiu cometer outro erro. Sim. E aí muita gente vai dizer assim, mas no trânsito é comum, as pessoas ficam nervosas. O que vocês acham disso? Joane, eu fico no ponto de vista tipo o quê? O motorista pode ter o quê? O dia pesado, querendo ir embora. Eu não tô achando a ideia do motorista certa, mas tipo, o sinal do motorista tá aberto e do ciclista tá fechado, cara, eu acho que tá errado o ciclista. O motorista também tá errado. Se fosse eu ia falar, mas não ia chegar na agressão. Eu ia falar, Sim. porque, poxa, Isso. se abriu para mim, feche para ele. Quando fechar para mim, vai abrir para ele e vai conseguir progredir a vida dele, entendeu? No meu ponto de vista. Gente, olha só, o Rafael retomou, assim, o centro da questão. Porque se vocês pararem para pensar na origem do problema, o motorista tem um super argumento a favor dele, que é a regra do trânsito. Na regra do trânsito, estava fechado para os ciclistas, eles não poderiam ir. Mas, professor, pode falar. O fato dele tá certo pelo fato da lei do trânsito, nada justifica ele agredir uma outra pessoa. Isso aí, Dulce. Isso aí. Exatamente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Ele tinha a razão, a lógica ao favor dele. Só que na medida em que ele escolhe um percurso que a resposta é violência, ele já começa o que ele seria até assim, ele não seria uma vítima porque ele não sofreu nenhuma forma de agressão, mas ele estava numa posição em que a razão estava do lado dele, ele passa a não ter, porque ele começou a ser agressor e transformar as outras pessoas em vítima. Isso, gente, observem, eu ia trazer, só que eu já estava com isso aqui adiantado, eu ia trazer uma discussão assim, nessa organização, sobre o que aconteceu naquela briga na frente do bar. Vocês viram essa notícia na Argumento de Alteridade? Maísa mandou. Aquela notícia que a senhora na frente do bar, dona do bar, foi agredida por um policial. Vocês viram isso no jornal? Isso está muito sendo, desde aquela situação com o George Floyd, né, isso está sendo muito discutido. Nota bem, o policial até então, ele tinha uma certa lógica ao lado dele, porque ele estava ali indo executar o seu trabalho. Mas à medida que ele usa uma força ostensiva demais, ele perde totalmente a razão. Então, ele deixa de ser um cidadão de bem cumprindo seu papel para ser um agressor que transforma as pessoas que ele deveria proteger em vítimas. Entendem? E aí eu quero que vocês observem ainda que a situação é tão complexa que nessa lógica de defesas, né? Lógica argumentativa de defesas, eu estava lendo que a senhora que está tentando comprovar que não responder aos processos aos quais ela foi submetida ali. Ela está toda machucada, operou e tudo mais. Entendem? Ela agora que está tendo que provar que não tem relação com o que eles foram investigar e tudo mais. Então, assim, é uma coisa muito complexa. Como que hoje tá muito difícil, gente. Eu vou mostrar para vocês. E eu troquei ideia com a Fernanda. A gente vai fazer uma reunião, aula com vocês em conjunto.
E a gente vai falar sobre, com base até num livro chamado, eu botei na aula de hoje, sobre como argumentar com o fascista. O que é essa lógica fascista hoje? As pessoas, elas já não seguem mais argumentos lógicos, fatos, o respaldo legal para estabelecerem as suas ações. Deixa eu só tirar o áudio do meu WhatsApp, gente, porque hoje tem aula com as outras turmas também. Com o segundo ano, aí eles ficam mandando mensagem. Espera aí, deixa eu desabilitar. Show de bola. Então, e isso é muito importante para vocês não se apropriarem no texto de vocês. Vou dar continuidade para a gente não perder o fio da meada, mas a gente tem que tomar cuidado entre é uma relação muito próxima, a razão e a paixão. Né? Quem estudou aí filosofia, quando a gente vai lá no início, que vai estudar os filósofos gregos, tem muito isso. A razão é toda respaldada nessa lógica, eu tenho vários argumentos muito bem fundamentados que se estabelecem ali com a gente, e a paixão é justamente você conseguir, às vezes, se apropriar dessa razão, mas seduzir o seu leitor, quem está te ouvindo, no convencimento do que você pensa. Então, quando você está produzindo uma redação, você está articulando razão e paixão. Porque você pode ter toda a razão, mas se na organização do seu texto você não seduz o seu leitor a pensar, a compactuar com o que você diz, você não cumpre bem a lógica argumentativa, a função argumentativa do seu texto. Né? E a próxima reflexão que eu trago para vocês é a seguinte. Todos sabemos do estresse cotidiano vivido pelas populações grandes e médias, de grandes e médias cidades, até mesmo aqui, que é menor, a gente já vê. Em que trecho da notícia se faz alusão a essas fortes tensões? Qual parece ser o papel desse dia a dia difícil nos acontecimentos reportados? É um pouquinho do que a gente falou, né? Até que ponto a correria, o acontecimento do dia a dia, pode justificar atitudes como essas? Vamos pensar no que aconteceu lá nos Estados Unidos? Era uma atitude do dia a dia também, não era? Uma vista. Mas até que ponto essa atitude do dia a dia, ela foi além de uma atitude do dia a dia e se transformou num delito, numa agressão? Então, a gente tem que começar a questionar, porque às vezes a gente justifica muito que o dia a dia é tribulado. E vamos observar no texto como eles fazem essas associações, ó. Eu vou voltar aqui que eu marquei com vocês, ó. Deixa eu voltar. Ele diz em algum momento... Ó, quando ela diz, foi uma agressão arbitrária, já que não fizemos nada contra ele. Ela já está retomando aqui que ele que teve o poder de decisão. Ela quer dizer que ele não foi instigado a realizar essa agressão. Ele também destaca que, quando ele diz aqui no final, ó, que ele vai tentando fazer um meia-culpa, que ele vai tentando assumir, de certa forma, o seu erro, e ele vai justificar isso no cansaço do dia a dia, porque ele vai dizer, ó, estar indo para casa descansar e ser xingado, sabendo que estava certo, me subiu a cabeça. Então, ele tenta, numa ação do dia a dia, justificar... Gente, aí eu quero que vocês observem. Eu estou pegando uma situação cotidiana, dia a dia, para vocês já verem, assim, do básico, o que é estabelecer uma argumentação que é um pouco infundada. Como a própria Dulce destacou, a gente tenta entender originalmente o problema, os dois lados do problema. Pode ver que a gente conseguiu até aqui tentar ver os dois lados, né? Foi muito bom por isso. Mas a gente tem que trabalhar com uma lógica. Não posso pegar situações do dia a dia e justificar um ato que fere o direito do outro. Então, é a mesma coisa numa redação. Às vezes, redações com temas muito polêmicos, naquela de tolerância religiosa, a gente viu muito isso, em que as pessoas deram propostas, ofereceram propostas intolerantes para resolver problemas de intolerância religiosa. O que quer dizer isso?
As pessoas sugeriram formas de agressão física, moral, psicológica, de quem não tolerava religiões distintas. Então, peraí, você está sendo intolerante com alguém que é intolerante. Não é essa a resposta, né? Então, vocês têm que tomar bastante cuidado quanto a isso. Dando continuidade, gente, a gente pode debater com isso, então, que no trânsito hoje, a gente vê acontecer, e isso, se vocês desenvolverem esse tipo de tema em redação, vocês observem, essa questão da lei do mais forte, que ela vem lá dos estudos, né, darwinianos e tudo mais, de adaptação, de seleção natural, mas a gente vê isso acontecer no trânsito. O motorista, às vezes, ele se coloca numa posição de muita autoridade no trânsito, porque o ciclista, às vezes, não tem o lugar. E falta também, aí, a gente fica tentando ver assim, para resolver o problema, eu observei isso, a gente às vezes fica tentando ver quem está certo, quem está errado, e às vezes para resolver o problema é uma discussão mais complexa. Por exemplo, a gente vê a educação no trânsito para as pessoas. Às vezes, igual a Jennifer destacou lá, igual o Rafael acabou de tirar a habilitação, a gente é formado ali nesses cursos, que são cursos ainda muito deficitários, é uma formação para instrumentalização, ou seja, você pegar um carro, e às vezes nem isso, né? Você pegar um carro, passar na prova, dirigir. Mas não há um projeto no nosso país assim, de educação para as pessoas do trânsito, até para o ciclista saber onde ele deve andar. Porque, por exemplo, aqui em Iguaçuí, gente, olhem aqui em Iguaçuí, vocês observam, a gente tem a ciclovia e tudo mais, certo? Os ciclistas sabem se apropriar dessa ciclovia? Sabe o lugar deles na ciclovia? O pedestre sabe o lugar dele no trânsito? E aí, nessa lógica, a gente vai ver que estabelece uma lógica de poder, realmente, que o motorista, ele costuma ser o mais forte nessa dinâmica do trânsito. E isso faz com que uma circunstância momentânea... O que é uma circunstância momentânea? Eu aqui agora estou dirigindo, eu sou ciclista, mas se eu estiver a pé, eu vou ser pedestre. É uma circunstância momentânea. Naquele momento, eu sou motorista. Essa circunstância momentânea, ela vai fazer com que essa pessoa tenha uma vantagem pessoal sobre os outros. Cidades que não tem ciclovia, por exemplo, que o ciclista não tem voz, não tem lugar, você vê essa lei do mais forte. É o motorista que... Gente, vamos pensar na faixa de pedestre. É claro, faixa de pedestre, você está vendo o pedestre em cima da faixa, o motorista tem que parar, mas observa bem, o que funciona é a lei do mais forte no trânsito. Se você está na faixa de pedestre, mas está vendo o motorista e ele decide ir, você tem que parar. É você que é o mais fraco nessa relação social que tem que parar. Então, é uma relação de poder, isso que eu quero que vocês vejam como que é complexo, e é uma abordagem que vocês podem destinar a essa temática. Não é tão simples assim. Então, não é dizer que o motorista está certo, que o ciclista está certo, mas a gente pensar numa dinâmica mais complexa. Os ciclistas, por exemplo, não respeitaram também o trânsito. Mas e a questão da cordialidade? Será que não poderia existir? Então, a gente precisa trabalhar em cima de uma educação para o trânsito. E aí a gente vê que nessa lógica do motorista mais forte, eu substituo as leis e as normas de trânsito pela lei do mais forte. Embora aquele motorista ele tivesse com a lei do trânsito a favor dele, né, nesse caso, a gente observa que faltou um pouco também dos ciclistas, porque, gente, os ciclistas, quando estão em grupo, alguns casos, não estou generalizando, às vezes o grupo se perde em relação aos seus direitos. Como está em grupo, se sente mais forte. E aí gera esse conflito. Então, eu acho que falta para todos uma educação para o trânsito para resolver esse grande problema. Porque o ciclista também tem que saber o seu lugar, tem que saber... E é também um absurdo o ciclista ter que andar em grupo, porque se andar sozinho,
ele é muito mais fraco no trânsito. Vocês entendem, gente? Por isso que é uma coisa surreal. Isso vocês veem aqui em você, sabe? E a gente nem tem, é uma outra sugestão para vocês observarem, pensarem aí, a gente nem tem um código legal que atenda situações assim, que também proteja o ciclista, o pedestre no trânsito. Então, também favorece essa lei do mais forte. São coisas a gente pensar, a se pensar, tá bom? Aí, o que acontece, gente? A gente entra num caso de argumentar em situações difíceis. Vocês podem ver que é difícil aqui, porque ele foi intolerante, mas no início ele tinha razão. Então, é uma situação complexa para a gente discutir. E esse autor, ele fala sobre como que a gente vai argumentar em situações difíceis. Se vocês se depararem também com problemáticas que vocês achem que sejam muito difíceis na hora, é bom vocês se orientarem aqui. O que é uma situação difícil? Em geral, é uma situação que se caracteriza pela violência indesejada que carrega. Apesar de inúmeros progressos realizados com relação a essa questão da violência, né, a violência continua enraizada em cerne nas nossas vidas diárias. Gente, olha como esse tema é atual, o que a gente está vivenciando hoje. Diante de uma situação difícil, de uma violência que atravessa nosso caminho, temos três opções à nossa disposição. Primeiro, recorrer à violência. Segunda, fugir. Terceira, tomar a palavra, tentar argumentar a fim de defender nossas posições e, ao mesmo tempo, pacificar a situação. Nota que a mais prudente é a mais difícil. É muito difícil isso. E observem que, às vezes, nas situações de agressão, as pessoas nem dão espaço para a outra argumentar. Pensa no problema que houve, que foi o estopim para os movimentos antifascistas, com George Floyd. Ele não teve a opção de tomar a palavra, ele foi silenciado. Também o que aconteceu, desculpa, eu esqueci o nome agora da senhora, o que aconteceu com ela. Ela teve a voz silenciada. Então, o que a gente vê hoje, e aí a gente entra aqui nessa questão de como conversar com um fascista, quem tiver interesse, quem gostar desse assunto, gente, essa autora aqui, ela dá várias entrevistas sobre esse assunto. Às vezes a pessoa tem dificuldade de ler, aí prefere assistir, é uma opção. É difícil, porque quando você vai dialogar com o fascista ele não te dá a opção, ele não te ouve, ele não te dá a opção de falar. É a verdade dele, única absoluta. Então, o estabelecimento do diálogo, essa argumentação, não acontece. Então, tomar a palavra com o objetivo de pacificar uma situação é o que vocês fazem quando produzem redação. E isso envolve ouvir o interlocutor e acolher os seus motivos. Então, quando vocês se depararem com uma proposta de redação, e nessa aula inicial é o que eu queria estimular com vocês, por isso que ela está mais leve, não está muito técnica, é que você tem que se inserir naquela realidade. Você tem que se colocar, mesmo não sendo uma realidade sua, se fosse uma temática sobre a situação do índio brasileiro no século XXI, mesmo não sendo uma situação, problema social seu, você tem que fazer esse exercício de alteridade, que é se colocar no lugar do outro, para entender os motivos, para entender aquela situação ali, e você estabelecer a argumentação. Que se você fizer isso, com certeza você vai seguir um caminho mais coerente no seu movimento argumentativo. Porque você não está ali só para cumprir um protocolo, você realmente começou a pensar no lugar deles, né? Uma boa argumentação deve favorecer a expressão dos sentimentos e paixões associados às atitudes em jogo, ao mesmo tempo em que introduz a ordem das razões como instrumento comum para o diálogo. Então, é aquilo que eu falei com vocês. Você pode ter uma lógica, você vai associar no seu texto uma lei, um argumento de autoridade, mas nota que como você vai apresentar isso envolve sensibilizar esse leitor. Você pode observar que até mesmo aquele motorista, quando ele quer argumentar, se defender, ele diz assim, ele se coloca numa posição em que ele não se representa como agressor. Isso é uma estratégia argumentativa. Porque para quem está ouvindo, não ouve pensando que ele é
agressor. A gente vê muito essas questões quando a gente vai assistir série criminal, né, gente? Tem muito isso. Então, por isso, a gente deve evitar julgamento, repreensão, revide. Então, como que é um revide? Numa proposta de redação que eu sou intolerante com quem é intolerante. Eu estou tentando revidar, e não é esse o caminho para uma lógica argumentativa bem sustentada. E aí eu trago para vocês essa sugestão de leitura, né, desse livro aqui, e deixa eu conversar com a Fernanda, a gente vai fazer uma aula com vocês no Meet, nós duas. E é só uma aula, assim, é uma conversa, mas um pouquinho, assim, organizada. Porque a gente vai tentar seguir uns pontos que vão ajudá-los para vocês, assim mesmo que ela escreveu para mim, ela escreveu assim, para dar munição de argumentação para vocês. Achei muito legal que ela escreveu isso. Então, vai ser bem legal, porque a gente pode discutir os temas, né? E tem a ver com a argumentação. E, gente, então, para hoje, eu tinha separado isso. Eu acho que eu vou cumprir no tempo. É curtinho. Para essa aula inicial, eu não queria que fosse tão pesado, mas eu fiquei muito feliz que, mesmo que vocês, assim, um pouquinho com vergonha de falar, a gente já conseguiu ver numa situação do dia a dia lógicas argumentativas. Então, você, quando estiver assistindo sua série, quando eu estiver vivenciando, vendo situações nos jornais, vocês já tentem ver esses lados. Quando a gente leu aquela notícia e foi vendo, assim, como que as pessoas escolheram as palavras, como aquele motorista escolheu as palavras para falar, como que a ciclista também, isso vocês terão que fazer, essa tomada da palavra. Então, quero também, quem puder, ler a síntese depois que eu vou deixar para vocês, porque às vezes nessa correria eu esqueci de falar alguma coisa, ela está lá na síntese. Se você não entendeu, tira a foto, eu falo o trecho da síntese que eu te ajudo. Eu queria, gente, para finalizar com vocês, perguntar se vocês têm alguma dúvida, ou alguma, não necessariamente sobre a aula, ou alguma consideração de modo geral sobre o que a gente está vivendo. Queria que vocês falassem alguma coisinha, que a gente ainda tem um tempo. Só para eu ouvir um pouquinho vocês, porque tem tanto tempo que eu não ouço vocês. Vou disponibilizar, o Liz. Então, Kelton, o motorista, a gente não pode alegar que ele é fascista. Ainda. Porque a gente não sabe como realmente aconteceu a situação, porque a gente só viu o relato do jornal. Mas pela atitude dele de agressão, sim. Em relação à lógica argumentativa ali, se foi difícil conversar com o fascista, a gente não sabe se eles conversaram. Mas a atitude dele em si foi uma atitude fascista, né? Foi uma atitude. Porque ele usou a lei do mais forte no trânsito ali. Você viu que lembra, gente, quando vocês pegaram o texto de novo, se vocês puderem ler de novo, vocês vão observar no relato dela, que ela fala que ele para o carro, ele volta, ele faz isso, faz aquilo. Então, uma relação de poder. Mais alguém? Alguém quer falar alguma coisinha? Não? Estão com vergonha? Eu aceito também que vocês me mandem sugestões para as próximas, que eu já falei com vocês, os itens que a gente vai discutir, eu já tenho uns prontos, né? Dos programas sociais aqui. Mas eu aceito sugestões, porque eu posso associar, posso tranquilamente, tá bom, gente? Já que vocês estão muito quietinhos, eu vou finalizar então, pode ser? Gente, nesse contexto difícil, eu trouxe para vocês um poema que tem muito a ver. Vocês vão começar a estudar. Tem gente que sensibiliza pela música, tem gente que sensibiliza por um versículo bíblico. Eu entendo mais, eu tenho lido um pouco, eu trouxe um poema para vocês. E vocês vão estudar no modernismo, o Carlos Drummond de Andrade, né? Um grande nome, sempre cai no vestibular. E ele tem uma coletânea que chama Sentimentos do Mundo, que ela é muito atual, gente. Ele escreve isso nos desdobramentos dos anos 90 e notem como isso dialoga com o que a gente está vivendo hoje. Então, o nome do poema é Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco, e é meio que um mundo caduco que a gente está vivendo hoje, né? Também não cantarei o mundo futuro,
Ou seja, ele nem ousa pensar no mundo futuro. A gente hoje consegue ter coragem de ousar cantar como vai ser o futuro? É tudo muito incerto, né? Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, ou seja, doentes, motivados, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente... Luna não para de latir. O presente é tão grande, não nos afastemos. O que ele quer dizer? Às vezes a gente fica pensando tanto no futuro. O meu Enem daqui... Que a gente esquece do presente. A gente esquece do potencial do presente de fabricar um bom futuro, de ações que vocês podem estar desenvolvendo agora, pensando agora. Parar de ficar noiado lá na frente. Acabaram com o meu Enem. Esses discursos... Gente, ainda não aconteceu, assim. Então, o presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Nós, professores, a gente está querendo andar de mãos dadas com vocês e a gente precisa que vocês queiram nos dar as mãos também. Então, a gente junto, eu acho que a principal mensagem desse poema, a gente pode tentar, pelo menos. E a tentativa, ela é fundamental. A gente não pode desistir sem tentar. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi aos suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicidas. Ou seja, não vou ser eu que vou ficar ali lidando, que vou ficar motivando as outras pessoas a desistir. Não fugirei para as ilhas, ou seja, eu mesmo vou desistir. Nem serei raptado por serafins, que é viver naquele mundinho da lua. Vai dar tudo errado mesmo, eu vou ficar aqui vendo a minha série. Tá ali um monte de mensagem, um monte de coisa para fazer. Não vai dar certo, não vou fazer, vou viver no meu mundinho. O tempo é a minha matéria, do tempo presente. Os homens presentes, a vida presente. Então, a gente tem que fazer agora. Se vocês estão aqui, é porque vocês estão agindo no agora. E a gente precisa agir no agora para fabricar o nosso futuro, tá bom, gente? Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês, com essas palavras do Drummond, que são maravilhosas. Eu quero contar com vocês na próxima. Eu posso contar com vocês na próxima? Se vocês puderem ficar mais falantes ou só digitando, não ligo, não. O importante é vocês estarem aqui me ouvindo, tá bom? Com certeza eu mando o slide, gente. Tá bom? Me dá um tchau, pelo menos? Tchau. Gente, que saudade de vocês. Sabe o que o Thiago falou comigo? Nossa, de olhar a turma que você mais gosta. Se bobear, você ficou feliz que ia ficar com eles do terceiro ano. Você não vai lidar com eles? Na moral, o Thiago é um traíra. Ele tá lá no estadual, no polivalente. Não, mandaram ele pra lá. Ele é Judas. Não, ele é Judas. Tá bom, gente, não desiste, tá? Beijinho, tchauzinho, Kelton. Tchau. A Ana conseguiu entrar. Tô muito poeta, Liz. Gente, fica com Deus, se cuida, tá? Sobrevive. Tchau. Beijo. Peraí, gente. Gente, tirar uma foto, eu não tirei, tem que registrar que eu fiz isso. Manda aí, pô. Manda pra ser aí, filho. Quer ganhar ponto. Quer ganhar um ponto, vai aí, ó. Peraí. Alguém consegue mandar mensagem pra mim? Ela foi a única que saiu. Alguém consegue? Jennifer, você consegue aí? Só para a Jennifer consegue, ela tá com preguiça. Ela consegue. Faz aí, Jennifer. Gente, eu fui muito pontual. Nem acreditei. Falei assim, será que eu consigo até 10 horas? Não pode... Gente, os professores brigam por causa de horário, tá? Então... Vamos, Liz! Vou fazer um print. Vamos fazer assim... Gente, eu queria que... Será que tem como eu colocar todo mundo? Acho que não, né? Acho que só aparece esse que eu tô colocando aqui, né? Mandei, Jennifer.
Eu queria tentar um jeito que aparecesse todo mundo mesmo, entendeu? Tá aparecendo. Pronto, tá aparecendo. Rafael, Maísa, Stephanie, Alessandro, ó. Vocês podem Amém. habilitar a câmera, não, pra ver a carinha de vocês de sono? Rapaz, que é demais, hein, Joane? Pelo amor de Deus, cara. Poxa, vou ganhar ponto? Vou ganhar ponto? Vai, Vou ganhar Eric, deixa eu ponto? ver sua cara. Vou ganhar ponto? Vou ganhar Blogueirinha. ponto. Se valer Rafael, ponto, eu mostro aqui agora. habilita essa câmera. O que tá acontecendo, gente? Pelo amor de Deus. Quer tirar uma foto, que eu esqueci, tem que tirar pra Pelo gente. amor de Deus. Vai, então. Então vai, então. Vai. Ai, Luiz, coloca o carão aí. Eu não, pelo amor. Vai, eu quero ponto. Vai, Joane. Então. Vai. Ponto. Vai. Eu tirei. Ah, valeu, então. Tamo junto. Ó, o Thiago tá te zoando, Rafael. Gente, ó, beijos. Que cara é um traíra, mano. Deus, obrigada. Beijinho. Tchau. Pô, nosso rock, hein, garotada? Nosso rock, hein? Tamo junto.